Pessoal, lancharam? Sim, descansaram um pouquinho? Foram conversando sobre a crase? Sim. Conversaram sobre a crase, então tá bom, isso mesmo. Isso mesmo. Já, Ciro, deixa eu reportar pessoas que estou aqui pensando que eu fui enganado minha vida inteira. A vida inteira a gente aprendeu. O pessoal comentando, eu fui enganada desde antes, né? Gente, a coisa mais engraçada, nós estamos acostumados com o conceito assim, não era? Crase, o que é crase? União de preposição A com artigo A. Acabou. Não é isso? Acabou. Pronto. Só que, concordo que das 3 questões que eu mostrei para vocês, a mais pesada é a do cidadão. Formação do substantivo feminino, né? Pesado. Pois é. E aí, desses 3 exemplos, nós conseguimos retirar algumas concepções, não é? Se a prova quiser aflorar um pouquinho mais a minha questão, ela vai conseguir, não vai? Ela pode trazer uma questão mais assim profunda e tentar me segurar, né? Nós não, né, gente? Nós não. Vamos conversar aqui o seguinte. Agora nós vamos estudar quando esse sinal aqui, ó, o acento grave indicativo da crase entra, quando ele é trabalhado. De imediato, preciso que vocês compreendam o seguinte. Crase é uma coisa, acento grave é outra. O acento grave representa alguns tipos de crase. Concorda comigo? Mas nem toda crase tem acento grave. Pergunta da Fumark. Toda crase, todo fenômeno linguístico da crase apresentará representação por acento grave? Não. Aí a gente entende por que não, né? Não é? Concordam? Né? Aí nós temos 3 exemplos, 3 casos, que a crase ganha uma dimensão muito maior do que um simples sinal, concordo? Já é uma primeira base assim, para nós entendermos, não é? Aí, Jacira, são só aqueles 3 exemplos? Não, gente, são vários. Né? Eu trouxe os 3 exemplos mais pesados, tá? Houve uma prova da Fumark que ela falou assim, ó, leite integral, olha que prova mais pesada, leite integral. Aí ela falou assim, ó, sabendo que em algumas regiões, ela trouxe lá a unidade leite integral. Olha que questão mais difícil. Ela trouxe uma unidade e estabeleceu outra aqui em cima, tá? Então, olha, entendeu o seguinte, todas as vezes em que houver fusão de letras com o mesmo som, haverá fenômeno de quê? De crase, entenderam? Tá? A Fumark trouxe uma questão de prova que o pessoal deu uma honrada assim, boa. Uns chutaram, outros deixaram de fazer, mas aquele menino que realmente estudou a crase desde o conceito fez, tá? Ela falou assim, ó, observe a estrutura retirada do texto, leite integral. Sabendo que em algumas regiões do Brasil as palavras terminadas com E são proferidas em I, então na prática eu já tinha que entender que aqui eu ia falar o quê? Leite. Leite. Não é? Que é o que mineiro faz, concorda, Minas? Leite. Leite quente. Não é? Em Curitiba, leite quente. Não é assim? Não é? A gente não, leite quente. Parece um trenzinho freando, né? Concorda? Leite quente. Não é? Esse é aqui, ela falou assim, ó. Em algumas regiões do Brasil, sabendo que as palavras terminadas em E são preferidas em I, e se a unidade subsequente fosse grafada apenas em I, então o que ela fez? Ela tirou como se fosse o I daqui e falou assim, ó, põe o I aí, qualquer palavra à frente. Ela tirou isso aqui do texto e em cima desse trecho ela forjou outras unidades. Forjou não, né? Ela trouxe outras unidades. Então ela falou assim, ó, esse leite, que está escrito leite, em algumas regiões do Brasil se fala leite, não se escreve, mas se fala leite. E se a palavra da frente fosse começada por I, porque não pode ser por in, né? Porque aqui é I e aqui é o quê? I. Não temos o mesmo impulso sonoro. Aí ela falou o seguinte, se a palavra fosse terminada em I e a da frente começasse por I, haveria o fenômeno linguístico da crase. Claro! Oh, gente, eu não vou analisar o que ela me deu aqui, eu vou analisar o que ela me pediu para fazer. Ela me pediu para tirar esse E e colocar I. Me pediu para tirar esse I e fazer as contas que viesse uma palavra à frente que fosse começada por I.
Não interessa qual é a palavra da frente, começasse por I, se vai começar por I, é o I. Não falou in, falou iu, in, né? I. Então aqui ia terminar com I, aqui ia começar com o quê, meninos? Com I. Haveria fenômeno de quê? Crase. Então eu trouxe para vocês aqueles 3 exemplos são os mais pesados. Esse também é mais pesado, concordo? Mas para que esse seja entendido, os outros 3 precisam ser entendidos para se chegar a entender esse. Né? Filha, é por isso que, por exemplo, em palavras como anti-inflamatório, usa o hífen para justamente não dar essa junção? Não. É outro processo, é o processo de formação das unidades, tá? Aqui, ó, pergunta muito boa. Jacira, nós vamos aprender isso em emprego de hífen, tá pertinho de acontecer. Jacira, nas palavras que são formadas, por exemplo, elas terminam com I, como anti-inflamatório. Na nova regra ortográfica, eu tenho lá um anti que termina com I e o inflamatório começa com I. Por isso é que se coloca o hífen, é porque você trouxe um prefixo agregado a uma palavra e o prefixo termina com a mesma letra que começa com a mesma vogal que começa subsequente a palavra da frente. Não é para evitar fenômenos de crase, é porque o registro da língua vai ser assim. Entendeu? Essas crases que vocês estudaram aqui, ó, que envolvem som, são crases vocálicas. Tá? Então elas vão além do simples registro. Então vem cá comigo. Agora, posterior ao conceito entendido, nós vamos trabalhar agora como que se processa aquele sinal. Tá joia? Para começo de conversa. Para que o sinal grave entre... Sinal grave indicativo da crase, ou seja, a crase é a fusão, não é? E nem toda fusão é representada por esse acento. Conseguiram saber a diferença de uma coisa para outra? Então, em algumas fusões, o sinal representa tais fusões, né? Quais fusões esse sinal será obrigatório assim representar? Quando ele vai ser obrigatório a entrar e representar? Ele é obrigado a entrar e representar as fusões que são feitas por classes diferentes, que ocasionam mesmo sombras que são classes diferentes. Por exemplo, no mínimo, você tem que ter uma unidade que sirva para ligar. Porque, raciocina comigo, se na língua você vai ligar unidades que são diferentes, concordo que você vai... E esse sinal, ele representa unidades que foram ligadas, mas são diferentes. Se você vai ligar, você não vai usar a conjunção, né? A língua só te oferece na base, na estrutura dela, 2 articuladores, 2 ligas. Conjunção ao quê, gente? Preposição. Vamos lá colocar a cabecinha para pensar. Quanto mais se pensa, mais se domina a língua. Preposição e conjunção. Mas preposição serve para unir o quê? Palavras, e conjunção, orações. Se eu preciso de unir unidades, palavras, ou seja, unidades menores, né? Relações menores, não vou usar a conjunção, vou usar o quê? Preposição. A preposição que vai ser usada aqui é a matriz da língua, é a preposição central. É aquela que quando eu tenho algum problema, eu utilizo. É a preposição a. Na língua portuguesa, a preposição que mais nos serve como apoio, por exemplo, eu quero criar um objeto direto preposicionado, mas não quero mudar o sentido dele. Eu quero apenas dar ênfase, é o a que vai entrar. Entenderam? Qualquer necessidade que se tenha a mais, o a que domina, o a que entra. Pode observar que a primeira preposição listada é o a, depois vem as outras, não é? Depois nós temos as outras. O a é a preposição matriz da língua, ok? Ela que serve de respaldo. Então vou usar uma preposição, será o a porque é matriz, concorda? Ela que consegue ser neutra. Quando eu preciso de um sentido neutro, nenhuma preposição traz sentido neutro. O a consegue trazer sentido neutro. Então vou jogar o a. E aí eu só posso somar com corpos que sonoramente sejam formados em A, que tem um som de A, não é? E que sejam flexíveis. Na língua, para que esse acento entre, eu uso a preposição A, que é a matriz, como eu já falei para vocês, e aí eu posso unir com outros corpos que tenham som de A, mas que sejam flexíveis a ponto desse A invadir o corpo da frente. Quais são na língua? O a, artigo, ok? E o pronome demonstrativo, aquele, aquela e aquilo. Ok? São as unidades sonoramente iniciadas por A, morfologicamente diferentes dessa classe gramatical aqui, e flexíveis a ponto de aceitar a invasão do A aqui, ó, a fusão do A.
Combinado? Tá? Então, se eu quero obter esse sinal, se eu consigo obter esse sinal com essa junção aqui, ó. Então, nada de dizer que a crase não da preposição A com artigo A. Porque eu consigo ter esse sinal com outras representações, não é isso? Ok? E consigo entender que a crase vai além do que um simples sinal. Até aqui fechou para todo mundo? Nós vamos trabalhar, então, em prol desses dois aqui em movimentos. Ó. Vamos lá. Vamos supor que eu tenha escrito assim, ó. Vamos combinar o seguinte. Se eu fosse buscar todas as bibliografias existentes, colocar uma do lado da outra, pesquisar e elencar todas as regras que existem, nós temos em média aqui de 36 a 37 regras de empregos crase. Mínimo assim, contando por baixo. De 36 a 37 regras. Ao chegar à prova, se a banca de pé de crase unistal, ela pode cobrar uma dessas regras. Concorda? Claro, desses obrigatórios, as facultativas e as proibidos. No total dão mais ou menos umas 36 a 37. Então, vamos pensar aqui. Se meu aluno for com decoreba para a prova, se for uma prova que trabalha com inserção de palavra, com inversão, ele já fica perdido. Então, ele tem que sair desse campo de decoreba e entender o que ocorre por detrás desse sinal, concorda? O que traz a condição daquele sinal vir ali. Então, vamos pensar assim. Eu vou explicar como funciona a minha regra, mas a explicação ela não é só agora, não. Ela vai de agora até o final da aula de hoje, combinado? Porque cada exemplo que eu trouxer aqui à tona, seja obrigatório ou proibido, vocês vão entender com base na regra. Porque o que eu quero não é trazer uma 38ª, o que eu quero é que vocês tenham uma regra que justifique qualquer regra que vocês forem trabalhar. Tá? Combinado? E isso aqui vai ajudar demais vocês na escrita, né, gente? Concordo que ajuda demais na escrita? Cada crase que é errada, que eu coloco para mais ou para menos, não é isso? Cada fusão que eu coloco a mais ou a menos, a banca chega ali e tira ponto. Não é um erro assim, um que equivale a todos. Cada erro é um, é contado. Vamos aqui pensar. Eu preciso descobrir se esse A apresentará o acento. Esse acento aqui, ó, na língua nossa é o acento grave, o nome dele, tal, mas ele indica 2 papéis destinados a esse A. Então, quando esse acento entra, ele quer necessariamente mostrar que esse A foi preposição para um lado e que esse mesmo A foi artigo para o outro lado. Ou seja, eu tenho um A com 2 impulsos sonoros. Eu tenho A em 2 participações morfossintáticas. Ele é preposição e artigo, ao mesmo tempo, no mesmo lugar. Ele consegue ser preposição para um lado e artigo para frente. Entenderam como é que seria? Então, eu vou fazer teste em cima dessa necessidade. Geralmente, as pessoas trocavam a palavra feminina para uma masculina, não é? Eu, quando era aluna, fazia isso demais. Meu professor me ensinava, era assim. Concordo? A troca, tira a palavra feminina para masculina. Ô, gente, eu trocava, dava ao, aí eu ia colocar o acento, o professor virava e falava assim, mas aí não tem não, aí é uma exceção. No momento que eu precisei, que eu joguei o teste, não deu. Como assim? Então não vale, concordo? Eu não gosto de trocar feminina por masculino, porque pra mim, quando eu era aluna, nunca me valeu. Então, não vou ensinar assim pro meu aluno, concordo? Tá? Então, nós vamos ter uma postura. Quem der conta de fazer isso, pode continuar fazendo, mas eu não gosto, tá? Vamos aqui pensar. Se eu quero descobrir se esse A pode ter o sinal, eu vou tentar enxergar se esse A é preposição para um lado e artigo para o outro. Para fazer regência, sem ter medo de fazer regência, eu vou trazer aqui à tona o que a gente chama de neutralizadores de regência. Existem posturas que neutralizam ali a força do verbo para que o verbo já venha com a sua preposição de forma assim, beijada. Que ele jogue na minha cara a preposição praticamente, tá? Primeira forma de neutralizar o verbo. Não precisa nem de copiar que vocês vão pegar, assim, eu vou falar isso de cima embaixo, a aula inteira. Primeira forma de neutralizar o verbo. Sempre vou articular com aquele verbo quem. Sempre vou colocar com aquele verbo quem, porque o quem é um pronome de largo cunho, de emprego vasto, tá? Então ele já consegue neutralizar uma base ali do verbo, ok? Outra coisa, meu verbo pode estar no presente, no passado, no futuro, no plural, só trabalho com o verbo no singular e no presente. Porque ninguém erra no presente e no singular.
Quando começa a fazer muito assim, manobra, verbo no pretérito imperfeito, começa a dar problema. Então, mesmo que o meu verbo venha no futuro, como aqui, ó, enviarei, eu vou jogar a regência do verbo no presente, acompanhado do quem e sempre no singular. Vou jogar aqui um outro neutralizador, que seria desdobrar o verbo. E um quinto neutralizador. Então, vou usar uns 5 neutralizadores, observar? Para que o verbo venha na sua fluidez total. Quando eu desdobrar esse verbo, nunca eu vou reger usando alguma coisa. Jamais se rege usando na fala alguma coisa. Quando você coloca na fala alguma coisa, esse A dá uma sensação de que tem A desdobrado, A alguma coisa, regeu errado, você fica com medo. No lugar desse alguma coisa, nós vamos colocar o algo, porque ele não tem eufonia, não tem acúmulo de as. Então a pessoa vai enxergar se tem algo ou é só algo, é forte o som, tá? Então nós vamos por aí. Vamos fazer então as 5 neutralizações, os 5 passos em conjunto? Vou colocar eles todos em queixa agora, todos juntos. Quero saber então se esse A pode ter esse sinal, concordo? Porque aqui não tem crase vocálica, formação feminina, não tem nada disso. É a crase padrão, né? Aquela representada por acento. Então tá. Vem cá comigo, desdobra o verbo, neutralize com todas as formas. Vem, olha como é que nós vamos fazer. Quem envia algo a alguém. Joguei o quem, singular, concordo? Presente, com quem, não é isso? Usando algo e desdobrado, observar? Então, vem cá comigo de novo, vem. Quem envia algo a alguém. Quem envia algo a alguém. Para puxar o alguém, para puxar o algo eu não precisei. Mas para puxar o alguém eu precisei de um A, não precisei de um A? Quem envia algo, objeto direto. A alguém, objeto indireto. Então eu já sei que esse verbo pode ter objeto direto e objeto o quê? Indireto. Se ele trouxer à tona o seu objeto indireto, ele trará à tona com alguém, não com algo. Com aquela palavra que represente o alguém, não que represente o algo. Concordo? Então já desdobrei o verbo, não já? Não vou trocar por feminino e masculino. Ó, chega até a arrepiar. Ok? Então vamos lá. Quem vive algo alguém. Pra cá, esse A já conseguiu ser preposição, não é? Sem dor, sem nada. Já conseguiu enxergar que é preposição, não foi? Fluiu? Pra que ele tenha um sinal, ele tem que conseguir pra lá ser o quê? Artigo. O que que eu vou fazer? Gente, é uma coisa boba, singela, idiota mesmo. Mas que dá um respaldo para o aluno imenso. Vou pegar a palavra que veio colada com A, coladinho com A. Porque ela que vai aceitar o artigo vai rejeitar esse A de ser artigo, concordo? Né? Vou pegar essa palavrinha que está colada com A, vou retirar essa palavra daqui de dentro, vou pegar ela separada e vou montar uma frase curta, boba com ela, boba, curta. A empresa chegou, a empresa prosperou, a empresa cresceu, a empresa avisou, empresa aceita artigo A? Aceita ou não aceita? Então esse A não tem nada que o impeça de também esse artigo para cá, não é? Para cá eu testei, ele era o quê? Preposição. Para lá, quando eu tirei a unidade daqui, montei uma frase curta e idiota. Curta e idiota. Não é para montar frase mirabolante. Quanto menor, melhor. Ok? Porque testa mais rápido, vai mais rápido, é seco. Tem que ser uma coisa mais rápida, mais seca, mais lógica. Tirei daqui e montei uma frasezinha. A empresa cresceu, a empresa chegou, a empresa falou, a empresa prosperou, aceitou artigo, não aceitou? Então, se esse A consegue ser preposição para um lado e artigo para o outro, claro que ele terá acento. Coisa mais idiota do mundo, ok? Expliquei como a regra funciona. Agora eu vou entrar em todas as proibidas. Vai ficar mais fácil enxergar primeiro todas as proibidas comigo, para depois nós passarmos para todas as obrigatórias, tá? Já é mais fácil, tá? Vou fazer isso com vocês agora. Vamos entrar nas proibidas. Vocês vão ver que legal, que gostoso, que delícia. E outra coisa, em uma redação, acertar a regência dá credibilidade total a quem escreve. Camarada vai lá, erra numa vírgula, errar na vírgula, passa. Errou em outra vírgula, passa. Errou na regência, existem erros que são imperdoáveis na escrita.
Errou na regência, o camarada já fala, ih, não domina não, deixa eu segurar aqui. Entenderam que não pode acontecer? Regência é uma coisa que não pode errar, tá? Vem cá comigo. Vou colocando um por um aqui com vocês, combinando? Ok? Coloca o caso, puxa o exemplo. Coloca o caso, puxa o exemplo. Vou explicar com base na regra ali, tá? Eu quero autonomia com relação à crase. A partir de hoje, ninguém mais decora nada de crase. Combinado? Tá? Beleza? Então, vamos lá. Crase obrigatória. 1. Existe uma regra de crase que fala assim, olha, não se usa a crase diante de artigo indefinido. Não existe essa regra? Sim. Não, é uma das muitas, né? Não se usa a crase diante de artigo indefinido. Outra coisa, gente, vocês não vão precisar nunca saber qual é o nome da regra. Se a banca te perguntar assim, o que teria provocado a inexistência da crase, gente, aqui vocês vão conseguir enxergar se a quebra foi em cima da preposição ou se a quebra foi em cima do artigo. E o que, por exemplo, se foi em cima do artigo, o que teria proibido esse artigo entrar? É o nome da regra. Tá? A coisa vem muito fácil, muito clara. Vem cá. Diante de artigo indefinido. Tá, vou pegar essa unidade aqui e vou readaptar, introduzir no artigo indefinido, para que vocês vejam que aqui havia. Mas se eu, uma banca qualquer, introduzir algo às vezes no interior, pode mudar o que se tinha, tá? Ó, gente, deixa eu colocar aqui, volta. Vou colocar as proibidas. Ó, surto geral. O que eu disse a vocês? Passa o corretivo aí pra mim. O que eu disse a vocês? Que eu iria colocar no quadro, primeira crase, o quê? Proibida. Ok? Proibida. Primeira proibida. Porque ficará mais fácil enxergar a proibida para depois enxergar a obrigatório, tá bom? Tanto é que o primeiro exemplo que eu coloquei aqui é de crase proibida, tá? Tanto é que eu falei assim, ó, não se usa crase diante, combinado? Readeca o nome aqui pra mim. Enviarei a uma empresa alguns livros. Vocês observaram que eu peguei o mesmo exemplo de cima e trouxe aqui pra baixo? O mesmo exemplo? Só que eu fiz uma readequação, que é o que geralmente as bancas fazem. Introduz uma palavra entre X e Y ali, haveria a crase ainda, né? Então vamos lá. Quero saber se esse A pode ter um acento, não é isso? Para que ele tenha acento, ele tem que ter duas participações aqui no mesmo instante, no mesmo corpo, no mesmo momento. Então vamos lá. Neutraliza o verbo comigo, vai. Quem envia, envia algo a alguém. Esse A para cá, ele já foi o quê? Preposição. Concordo que indiscutivelmente ele já foi preposição? Então ele tem 50% de chances de ter ali o sinal gravativo de crase. Mas eu tenho que atender os outros 50%, não é? Isso aqui é só uma metade. De alguma forma, esse A tem que conseguir ser artigo para a palavra da frente. A artimanha aqui do aluno é enxergar o seguinte. Eu não vou pular nada, eu não vou pegar aqui a empresa lá na frente. Eu tenho que pegar do contato com o A. O que trouxe aqui de contato? Que palavra entrou em contato com a A? Não foi uma? Só que uma sozinha não faz nada. Então é essa estrutura que eu tenho aqui, ó. Uma empresa, ok? Não é a palavra mais o que? Empresa. Aqui em cima era a empresa que estava colada com A. Aqui embaixo não é mais a empresa que está colada com A. Quem está colado com A é uma empresa. Ou seja, eu tenho aqui um substantivo com determinante. Pego a partir do contato com A. Retira a unidade daqui e monta uma frase o que é, gente? Curta, boba, bem idiotinha. Uma empresa chegou. A uma empresa chegou? Uma empresa saiu. A uma empresa saiu? Uma empresa prosperou. A uma empresa prosperou? Quando eu tento fazer esse A servir a unidade aqui da frente, ele consegue servir a unidade aqui da frente? Não. Então ele não consegue ser para cá o quê? Artigo. Ou seja, eu não posso chegar aqui e colocar o acento, né? Porque se eu coloco o acento, ele teria sido... É um aviso de que ele teria sido preposição e artigo ao mesmo tempo. Se uma banca me pergunta o que teria aqui proibido a entrada da crase, o que proibia a entrada da crase? Não foi o substantivo empresa. O que proibia a entrada da crase? Uma, que é um artigo o quê?
indefinido. Não se decora. Ok? Não se decora. 2. Outra regra proibida. Diante dos pronomes. Só que diante dos pronomes a gramática traz os 5 casos. Só diante dos pronomes. Não vou decorar, não. A gente não nasceu para isso, concordo? Ninguém nasceu para decorar. Todo mundo nasceu para entender. Decorar, não. Não é assim que funciona, não. Diante dos pronomes, que maravilha. Aí vem pronome reto, pronome demonstrativo este, pronome demonstrativo esse, pronome oblíquo. Uns 4 aqui só de pensar por alto, concordo? Não, parou por aqui. Vamos lá. Vou trocar o verbo para que vocês não achem que é só com o verbo aqui, tá? Dedicaram a ela várias flores. Quando eu digo dedicaram a ela várias flores, o que eu tenho aqui de entendimento? Vou neutralizar o verbo. Esse é o nosso combinado. Vou neutralizar o verbo. Como que se neutraliza? Vem, vai, neutraliza. Quem dedica algo a alguém. Assim que se neutraliza. Dá uma olhada, vem cá. O verbo, ele consegue nortear quando ele não vai ter esse A. Quer ver? Rege para mim o verbo ferir. Vai. Quem fere, fere algo. Viu que não dá? Tenta enxergar. Você não vai conseguir falar. Quando o verbo é neutralizado, ele traz, na forma mais simplória dele, o que ele tem de origem. Porque ele foi neutralizado para trazer o que ele tem de origem. Então, quando eu falo assim, verbo ferir. Quem fere, fere. Eu não consigo falar. Quem fere, fere algo a alguém. Não consigo falar isso. Como que a regência é feita? Quem fere, fere algo ou alguém. Quando esse ou entra, enxerga o seguinte, o ou na língua, ele traz a atitude de equivalência. Ele traz a atitude de equivalência. Então, quando eu falo assim, quem fere, fere algo, eu não consigo falar quem fere, fere algo a alguém. Então, quem fere, fere algo ou alguém. Se esse algo não tinha aqui preposição, quando vem o ou, o alguém também não tem. Porque ele sempre trabalha com a atitude de equivalência. Se o anterior pedisse, por exemplo, um de, e viesse o ou, o posterior pediria de. Entenderam como é que é? Ele sempre trabalha com a ideia de que é de equivalência. O verbo vem na forma mais simplória quando ele é neutralizado, tá? Então vem cá, rege pra mim, neutraliza. Vem. Quem dedica algo a alguém. Esse a pra cá, ele é o quê? Preposição. 50% de chance da crase acontecer. Vamos lá. Vou pegar a palavra que está colada com A. Aí o menino já vem aqui, lança uma crase e fala assim, a palavra é feminina. Gente, não significa ser feminino e aceitar artigo. Vocês estudaram comigo que o pronome é a única classe gramatical que pode até substituir um substantivo e registro determinante. Em vários casos, não é? Então olha o cuidado aqui. Quem são os determinantes? Artigo. Artigo não é determinante? Pronome numeral. Então, olha, vamos lá enxergar. Regi o verbo, neutralizei, achei o a preposição. Agora eu quero saber se esse ela aceita ou não aceita artigo. Monta uma frase o quê? Idiota, uma frase pequena, uma frase boba, bem idiota. Tira daqui o ela, fala, ela chegou. Agora tenta encaixar um artigo. A ela chegou? Ela saiu. A ela saiu? Ah, não tem jeito não. Então esse a não consegue ser pra cá o quê, meninos? Artigo. Então eu não consigo chegar aqui, e falar assim, olha, meu filho, você vai ter crase, sinal grave, indicativo de crase. Não tem, não. Deu pra entender como é que vai funcionando? Vamos caminhar. Diante de artigo indefinido, pronome, diante de verbos. Eu vou colocar as principais em primeiro lugar, tá? Todas aquelas que são, assim, unânimes em concurso, vou puxar primeiro as principais, proibidas, que são principais. Depois vendo naquelas que são mais, assim, trabalhadas de uma forma mais branda, não tão principais, mas que são proibidas também. Vamos lá, diante de verbos. Aí, o menino vai lá e decora, concorda? Não é para decorar, porque o que eu tenho que entender? O verbo, de imediato, para que haja ali, sendo grave indicativo de crase, esse a, ele tem que ser, para um lado, preposição, para o outro lado, o quê? Artigo, não é? Se ele é para um lado, preposição,
e para outro lado artigo, aí sim eu consigo fazer com que esse A seja o quê? Condicional, não é? Então, quando eu chego aqui e falo assim, ó, quer ver, ó? Estava disposto a fazer os exercícios. Gente, cada matéria estudada corrobora e complementa a outra. Ok? O estudo é cíclico e contínuo, não tem jeito. Então, por exemplo, na hora de reger, o aluno vai conseguir ter muito mais destreza se ele chegar aqui e entender que isso aqui é uma locução. Só que ele só vai entender que isso aqui é uma locução se ele lembrar o seguinte, quer ver, ó? Como que era o verbo no particípio? Era terminado em ad e ido? Do gotoso. Do gotoso. Não é do gotoso? Ou todo do gotoso. Aqui, ó. Não é? Aí eu consigo enxergar que isso aqui é uma locução, não é? Quando o verbo está em locução, eu vou reger a locução, porque fica muito mais fácil. Se eu não for reger a locução, no mínimo eu vou ter que reger o verbo que? Principal. Porque ele é o principal, é ele que detém a chave aqui da regência da frente, da construção à frente. Mas quando eu enxergo que é a locução me dá a suavidade que eu preciso no momento de prova. Rege, neutraliza. Vamos lá. Não é para colocar no passado. No pretérito igual está aqui no quadro. Sempre presente e singular. Quem está disposto a algo. Concordo que no mínimo eu já jogo um a algo. Quem está disposto a algo. Sem ter dúvida nenhuma, eu entendo que tem um a. Esse a, então, ele corrobora para cá um papel de quê? De preposição. Tem 50% de chance da crase acontecer. Basta que a unidade da frente aceite entrar artigo. Só que vem cá na unidade da frente comigo. Quem que eu vou testar? Não vou nem olhar para exercícios, concordo? Eu vou tentar testar essa unidade aqui, não é? Que veio colada com A. Ela que vai ser responsável pela entrada ou pela não entrada do artigo A. Tá. Tira dali e monta uma frase boba. Fazer os exercícios é importante. Mesmo que eu use o resto. O meu alvo é com o verbo que? Fazer. Fazer é importante. Fazer é necessário. Tá. A fazer é importante? A fazer é necessário? No mínimo, eu falaria o quê? O fazer. Não a fazer. Por quê? Essa classe, como é verbo, é uma classe masculina. Por ser uma classe masculina, ela jamais irá aceitar o quê? Artigo. Artigo A, né? Outra coisa que eu posso pensar aqui, que nós podemos pensar. Os verbos. Fazer é um verbo, então é uma classe masculina. Para começo de conversa masculina, não aceita artigo A. E se porventura viesse com artigo, seria o O. E se viesse com artigo, isso aqui não seria mais verbo, né? Deixaria de ser verbo e passaria a ser o quê? Substantivo. Aqui está em função de verbo. É o que eu vou fazer. Estava disposto a praticar uma ação. Concordam comigo? Então não tem como, não é verdade? Então vou entender o seguinte, esse A aqui, ele no mínimo, funciona como preposição. Mas ele não consegue atingir para cá o papel de artigo. Então eu não consigo chegar aqui e estipular um sinal para esse A falando que ele tem duas posturas, porque ele não tem. Decorei até aqui? Não vou decorar. Aí o menino sofre, decora, esquece, volta, relê. Não se faz isso não. 4. Por exemplo, aqui ó, Jacira, você colocou lá assim, diante de pronomes. E não coloquei quais são os pronomes, não é? Por que não? Porque é qualquer pronome que rejeite o quê? Artigo. Se rejeitar artigo, já não tem crase com ele. Pronto, acabou. Não é verdade? Então tá. Então, olha, vamos lá pensar aqui. Diante de verbos, joia. Diante de numerais. Então, o que a gramática fala? Crase é proibida diante de numerais. Não se usa crase diante de numerais. Beleza, mas vamos com cautela, né? Porque existem as exceções. São numerais, vão vir com acento e assim vai. Vamos entender aqui se eu falasse assim, ó. Período de matrícula. De 9
a 27 de agosto. Preciso que vocês compreendam o seguinte, para facilitar a vida de vocês e, consequentemente, qualquer forma de escrita. Existem regências que não se fazem. Existem regências que você não joga nem o neutralizador para descobrir. Tá? Prestem bastante atenção no que eu estou dizendo a vocês. Primeira regência que jamais o menino tem que pensar em fazer. Sabe por quê? Raciocina assim, existem casos que a preposição já vem de uma forma tão sintomática que só pode ser preposição, vai morrer sendo e vai ser, não tem jeito. Primeiro caso que isso vai acontecer sempre. Todas as vezes que você sentir um A ligando como se fosse duas pontas, um número ao outro, uma semana a outro, um dia da semana a outro, ligando uma ponta a outra, quem liga é a preposição. É atirar no pé, reger, jogar neutralizador de regência se a preposição já vem declarada aos seus olhos. Você joga neutralizador quando a preposição não se faz por si só clara. Aí você põe o neutralizador para te dar apoio a reger um verbo que está ali pesado, uma unidade está ali pesado. Se a preposição é clara, visivelmente clara, assim, não tem como errar, então não vai conseguir jogar neutralizador. Nem se a gente quiser, a gente vai conseguir jogar neutralizador. Vai ter uma regência morta, mas sem apoio de neutralização. Enxerga o seguinte, esse A que vocês estão vendo aqui, o A na língua só pode ser três coisas. Ou ele é artigo, ou ele é preposição, ou ele é pronome. Isso aqui, pronome, esquece. Porque, ó, 9, ele, 27. Se isso aqui fosse pronome, ele poderia ser tirado dali o pronome oblíquo e, erroneamente, que fosse posto um pronome reto só para ver que era pronome. Trocando uma classe por outra mesma classe, concordo? Não é pronome. Artigo, de jeito nenhum. Pelo paralelismo, se você põe artigo para um, você põe para o outro, não é? É um A sozinho ali ligando de 9 como se fosse uma régua matemática. Pegando aqui do 9 até dar o quê? 27. Então não me serve o número 8, não me serve o número 28. Concordo que eu tenho um limite ali? Quem estabeleceu esse limite não foi o A? Esse A só pode ser o quê, meninos? Preposição. Vou reger? Lógico que não. Se eu for reger, eu vou ter problema. Claro que eu conseguiria uma regência morta enxergar a preposição. Matrículas abertas, aqui ó, período de matrícula, né? Se a matrícula foi garantida, ela foi garantida de um período a outro. Concordo que eu consigo vir com uma regência, mas não é com a ajuda de neutralizante? De neutralizador? Tem jeito aqui não. Então esse A aqui, ó, ele já se faz preposição para cá. Sem reger, sem nada. Já é preposição. Não vai reger, não. Existem dois outros casos que eu vou mostrar que vocês também não vão reger, porque ela já se faz assim, visivelmente claro, tá? Já é preposição. Joia. Basta saber se esse A consegue ser o que para frente? Artigo. Só que vem cá comigo, sem decorar, entendendo o que está aqui escrito. 27 é o numeral, não é? Joia. Mas esse 27, antes de ser um numeral, ele representou que classe gramatical? Não foi aqui de agosto, 27 de agosto? Então ele representou um dia de agosto, né? Um dia de agosto. Dia é uma palavra masculina, não é? O dia. Então esse numeral aqui, ele representa uma classe o quê? Masculina. Por isso é que não há crase com ele. Por que eu estou dizendo isso? As pessoas vão lá e decoram. Não existe crase diante de numeral. Leve-se para a prova, concorda? Vai para a prova com isso. Aí chega lá na hora da prova, acontece um caso assim, ó. Vamos jogar aqui, ó, pensando. Acontece um caso assim, então vamos colocar aqui que não tem crase, né? Para o menino entender que não tem. Chega lá na hora da prova e vem assim, ó. Leia da página 15 a 20. Aí a banca põe isso aqui, ó. Aí o menino vai lá e fala assim, mas eu li na gramática do fulano, do beltrano, do ciclano, confirmei numa terceira, numa quarta, numa quinta, que diante do numeral não tem o quê? Crase. Concordo que aqui é numeral? Só que aí, beleza, qual que é a grande diferença? Mesmo que eu chegasse a colocar aqui o numeral 27, o problema não é o 20, não. Vou colocar aqui o 27 para ser o mesmo numeral. E vou manter ali o acento. Olha a diferença sumária. Leia da página 15, como que a palavra página vai vir aqui à frente? A página. Se a página estava escrita aqui, como ela será subentendida à frente? Página. Mas se houve página com artigo, como você vai subentender à frente?
Com artigo. Olha aqui a entrada do artigo em cima da preposição. Essa preposição já existia aqui, concordo? Se eu liguei de 15 a 27, já é preposição, não vai nem reger. Tem que ter maturidade para não reger, não é? Concordo, para andar mais rápido. E aí a palavra página vem implícita. Então, o que aconteceu? Crase pertinho de quem? De um numeral. E essa crase aqui é obrigatória. Eu abri aqui um pensando só para que vocês façam um confronto, tá? Eu sei que eu estou na crase proibida. É só para fazer um confronto. De algo que é proibido, por que é proibido? De algo que é obrigatório, por que é obrigatório? Deu para entender? Sem falar que quando você indica horas, a crase é obrigatória, né? E a numeral também à frente. Ela saiu às 20 horas. Ó, crase. E a numeral. Agora, qual que é a diferença quando você fala aqui, ó? Ela saiu às 20 horas. É numeral também, não é? Mas qual é a diferença? Horas é uma palavra o quê? Feminina. A diferença está em entender se aquele numeral corresponde a uma unidade masculina ou se ele corresponde a uma unidade o quê? Feminina. Ok? Tá? Vamos entender isso sempre. Então, joia. Vamos lá. Existe uma outra regra muito importante em concurso, sambada em concurso, trabalhada em concurso, entre palavras repetidas. Não vai decorar de novo, não é para fazer isso. Aqui, ó, outra regra. Então, coloquei isso aqui separado, tá bom? Essa é uma informação, assim, de paralelo. Quinta regra, proibida. Aí a gramática te fala assim, ó, entre palavras repetidas não há crase. Ok? Isso existe em qualquer bibliografia, concordo? Entre palavras repetidas não há crase. Fechou, beleza. Só que aí o que eu preciso aqui trazer à tona? Por exemplo, vamos lá pensando nós todos. Estava cara a cara com ela. Quando eu digo estava cara a cara com ela, eu já trouxe a vocês o seguinte pensamento. Quando você tem um A que sirva para ligar, eu não faço regência, não é verdade? Porque aquele A já é o quê? Preposição. Combinado? É o primeiro caso que eu não vou reger, que já traz preposição ali nata, obrigatória. Segundo caso que eu não vou reger é criar maturidade com a matéria, entenderam? Para gastar fosfato e tempo quando for necessário. Outro caso que jamais eu vou reger. Todas as vezes quando vocês tiverem palavras repetidas, quem fica no meio só pode ser preposição. Ah, Jacira, só pode ser, porque pensa comigo. Se isso aqui fosse um artigo, essa cara tinha que ter, essa também tinha que ter artigo. Se isso aqui fosse pronome, eu tentaria trocar para um pronome reto. Figurativamente, mas um processo errôneo, mas daria certo aqui, só como teste. Estava cara ela, cara, não tem jeito. Estava cara ele, cara, tá vendo que não tem jeito? Então isso aqui, querendo sim, querendo não, só pode ser o quê? Preposição. Por que o A é estabelecido aqui? Para não dar a sensação de que você escreveu a palavra e esqueceu de escrever de novo. Entenderam por que ele é feito? Ele entra para suavizar a unidade. Para fazer a liga, mas suavizar a unidade. Consequentemente, esse A só pode ser o quê? Preposição. Vou reger, gente, de novo? Não vou reger. Então, segundo caso, palavra o quê? Repetida. Já entendo que eu não faço regência. Eu tenho mais um terceiro que daqui a pouco eu vou listar aqui, tá? Então, vem cá comigo. Se esse A já é preposição, claro que ele já cumpriu aqui 50% do seu papel. Agora, basta saber se ele vai conseguir cumprir os outros 50%, não é? Se ele consegue ser à frente de uma palavra o quê? Feminina. Né? Se ele consegue trabalhar com uma palavra feminina. Se eu pego a palavra cara daqui, olha como que a gente tem que ter lógica nas coisas. A regra existe, foi criada para dar ajuda ao meu aluno, mas o meu aluno, até para usar uma regra, ele tem que ter critério, ele tem que ter lógica. Porque a regra não age por ele, concorda? A regra dá apoio ao entendimento dele, do aluno. Dá uma olhada no seguinte, a palavra cara é uma palavra feminina? Claro que é. A cara está suja, a cara está amassada, a cara está pintada, a cara está bonita, mais do que feminina e aceita artigo.
Só que o meu aluno precisa ter a maldade de enxergar o seguinte: se a palavra cara foi escrita aqui à frente, isso aqui não é uma palavra repetida? Ela só é repetida porque essa palavra já teria aparecido o quê? Antes. Toda palavra repetida é como se fosse na língua uma espécie de espelhamento. Esse espelhamento traz à frente a forma exata como havia antes a palavra sido escrita. Então, por exemplo, se a palavra cara veio escrita aqui e não tem artigo aqui, é porque antes aqui ela também não tinha o quê? Artigo. Ela é feminina? É feminina. Indiscutivelmente aceita artigo. Mas como essa palavra é repetida, ela será repetida à frente da forma como ela entrou o quê? Antes. Se ela entrou sem artigo aqui, ela será escrita sem artigo aqui. E, portanto, esse A não consegue ser artigo. Portanto, não tem esse sinal. Mas eu, concurseira, tenho que ter maldade suficiente para, na hora H, dominar qualquer problema ali na língua. Entendendo o seguinte: se eu falo assim, ó, por exemplo, quer ver? Aí o menino decora e vai para a prova. João estuda, são concepções diferentes, quer ver? João estuda de segunda a segunda e João estuda da segunda a segunda. Olha o que eu fiz. Paralelismo, exatamente. Esse A que foi mantido aqui ao meio, ligando as duas pontas, só pode ser o quê? Preposição. Jamais vai ser outra coisa, só pode ser preposição. Então esse A, para cá ele é preposição, para cá ele é preposição. Isso aí é fato. Não tem exceção, é fato. O A que liga já só pode ser o quê? Preposição. Quero saber se a palavra da frente aceita ou não aceita artigo. Gente, claro que segunda-feira aceita artigo. A segunda-feira começou muito bem, a segunda-feira já terminou. Concordo que aceita artigo? Mas se essa unidade vai ser repetida à frente, ela entrará da forma como entrou antes. Se aqui não havia artigo, olha a preposição aqui sem artigo. Como ela será reescrita à frente? Sem artigo. E aí não haverá crase. Mas se essa segunda aqui foi escrita com artigo, o que é dar de mais A? Se essa segunda foi escrita com artigo, como que ela será repetida à frente? Com artigo. Só que o artigo dela vai entrar aqui, ó, nesse A. E aí, vem cá, aqui eu sou obrigada a não pôr o quê? Crase. E aqui eu sou obrigada a colocar o quê? Crase. Só que eu continuo tendo palavras o quê? Repetidas. Enxergaram a diferença? Nesses murais, ou nessas unidades que ficam afixadas, painéis e tal, vocês podem observar que geralmente aparece lá assim, o horário de funcionamento, né? Assim, de alguma coisa. Aí vem lá assim, ó. Horário de funcionamento. Aí vem assim, ó, de 15 às, por exemplo, às 16 horas, às 18 horas. Quer ver? Dá vontade de chorar 3 dias direto com isso aqui. Concordo que dá vontade de chorar 3 dias direto? 3 dias direto, sem parar. Haja lenço para secar. Porque esse A que nós estamos vendo aqui ao meio só pode ser preposição. Mas de imediato, para acrescentar no nosso entendimento, preposição não tem plural. Então, quando eu falo das, é de mais as. Quando eu falo nas, é i mais as. Quando eu falo as, é preposição a mais artigo o quê? As. Então, peraí. Significa que essa unidade teria vindo com o artigo as, não é? Como é que essa unidade veio com o artigo as e bonitinho de cá não veio? Não quebrei o paralelismo? O A puro que está aqui dentro, ele é preposição. Mas esse plural que está aqui, ó, é a contração do artigo aqui dentro. Se esse numeral recebeu artigo, por que o outro numeral não recebeu artigo? Concordo que isso aqui é erro? Qual seria que é a forma de consertar a unidade? No mínimo, isso, no mínimo eu podia fazer assim, ó. De 15 a 18 horas. Primeira forma. O A continuaria sendo apenas o quê? A preposição.
Retirei artigo aqui, retiro daqui, porque se um não ganha, o outro também não ganha. Ninguém ganha. Ou eu falo aqui, ó, das 15 às 18. Porque aí se um ganha, o outro ganha. Os dois ganham. Tá? Das 15 horas às 18. Tentem enxergar que eu não posso fazer isso aqui, ó. Garanto para um e retiro do outro. Ou todo mundo recebe, aí o sinal é garantido. Ou ninguém recebe, eu tiro o sinal. Tá? Existe uma outra regra de crase? Até aqui vocês estão conseguindo enxergar? Caminhar comigo? Todo mundo? Todo mundo sem decorar? Entendendo o que é para fazer, como é para fazer? Se fosse na escrita, teria ficado mais fácil para vocês? Sim? Então vem cá, vamos pensar aqui o seguinte. Existe uma outra regra de crase, muito usual também em concurso, que diz assim, ó, o A no singular diante de palavra no plural não aceita crase, beleza? Nós estamos nas crases que são proibidas, não estamos? Tá? Esse pedacinho aqui, ó, eu fiz só um paralelo para que a pessoa entenda que às vezes quando se fala de crase entre palavras repetidas, por que não tem e por que tem. Observaram que é um paralelo? Mas nós estamos nas regras que são o quê? Proibidas. Então, o A no singular, a gente fala no plural. Não se usa crase. Tá, olha como é que é fácil de entender quando se tem lógica. Se eu dissesse assim, quer ver? São unidades um pouco diferentes. O nosso foco é essa aqui. Essa que é o exemplo aqui de cima, ok? Só que para chegar ao entendimento dela, vamos amadurecendo aqui em cima. Na hora de reger, o que eu iria fazer aqui? Quem envia algo a alguém, não é assim? Quem envia algo a alguém, esse A para cá, ele já é o quê? Preposição. Concordo? O verbo é o mesmo, então esse A para cá, ele já é o quê? Preposição. Resta saber se esse A consegue ser artigo para a palavra o quê? Na frente, não é? Empresa, uma palavra feminina e singular, não é? Quando eu retiro daqui, eu consigo montar uma frasezinha e ela aceita artigo, não aceita? A empresa chegou, a empresa prosperou. Jóia, crase, concorda? Sendo grave indicativo de crase. Aqui embaixo eu tenho a palavra empresas, que é plural, feminina e plural. Concordo que é plural e feminina? Então, jóia, vem cá comigo então. As empresas chegaram, as empresas cresceram. Eu tenho as aqui que dê suporte, não tem? Porque preposição não tem plural. Se aqui houve já plural, é porque o artigo de empresas veio aqui dentro. Concorda comigo? Quando eu chego aqui embaixo, quem vive algo a alguém, esse A para cá já é o quê? Preposição. Quando eu pego esse A e falo assim, vai tentar ser artigo para a palavra da frente. Não tem jeito, né? O corpo dele é o quê? Singular. E a palavra da frente é o quê? Plural. Se você combina em gênero, você tem que combinar em quê? Em número. Não tem como combinar em gênero, não combinar em número, concordo? Então esse A, ele não consegue ser artigo aqui pra frente. Por isso que não tem o quê? O sinal grave indicativo de crase. Deu pra entender por que não tem? Pensa comigo, o sentido muda? Lógico que muda. Aí entra uma banca como o CESP e pergunta se o sentido muda. Claro que vai mudar. Pensa comigo aqui. Quando empresas veio com a crase aqui antes, com o sinal grave indicativo de crase, veio o artigo aqui dentro, não é? Então são empresas específicas. Porque quando o artigo entra, ele é um determinante. Então ele determina. Então quando eu digo enviarei às empresas os cartões, são empresas específicas que irão receber os cartões. Quando eu falo enviarei à empresa os cartões, basta ser empresa para que eu envie o cartão.
Deu para entender? Que aqui é qualquer empresa e aqui são empresas específicas. Então, gramaticalmente estão corretas, mas semanticamente são diferentes no aspecto de sentido. Deu para entender? Aqui você tem empresas específicas, aqui uma empresa específica. Aqui, qualquer empresa. Ok? Jóia. Ok. Vamos lá pensar o seguinte aqui, ó. Fluímos até aqui com lógica, todos. Observa o seguinte. Existem palavras que são de tratamento feminino, não é? Não, minha garganta hoje está péssima, gente. Não. Jacira quer um própolis? Depois eu uso. Obrigada. Olha lá, vamos colocar aqui um pensando. Vocês são ótimos, gente. Quer um própolis? Eu vou parar, olha, ó. Né? Revigorei, né? Vocês são ótimos, meninos. Vamos lá, isso mesmo. Venham com própolis, com pastilha, com tudo pra mim, concorda? Cuidem de mim. Então vamos lá, vocês são muito bonitinhos. Vamos lá, pensando aqui. Existem unidades que correspondem tanto ao feminino quanto ao masculino, não é? Por exemplo, a palavra você, ela representa o público só feminino, o público só masculino ou público misto? Misto. Então não tem que ter crase com ela, né? Porque a palavra tem que aceitar o quê? Artigo A. Claro que o verbo já tem que ter pedido preposição. Uma unidade anterior já tem que ter pedido preposição. Seja o nome um verbo, concordo, tem que ter pedido preposição. Mas para que eu feche ali o 100% e o sinal se encaixe, aquela unidade ali à frente, ela tem que aceitar artigo A. Então, por exemplo, se eu dissesse assim, pagaram a você a dívida, né, o que foi devido, tenta enxergar. Jamais eu posso chegar e fazer isso aqui, ó. Regência já acontece. Quem paga, paga algo a alguém. Esse A pra cá, claro que ele já é o quê? Preposição. Isso aí é fato. Mas o que eu tenho aqui de problema? Será que o você aceita artigo? Quer testar? Tira daqui e monta uma frase. Concorda? Tira daqui e monta uma frase. Você chegou. Você falou. Ah, você chegou? Ah, você falou? Ele não aceita o quê? Artigo, por isso não há crase. Tenham cuidado com essas unidades que são mistas, tá? Porque nesse processo misto o artigo não entra. Não tem como determinar em gênero se a unidade é mista. O artigo, é só raciocinar o seguinte, o artigo quando entra, ele determina em quê? Em gênero, em número em gênero, mas mais em gênero do que tudo, concordo? Como que eu vou determinar em gênero se a unidade é mista? Na verdade? Então não tem como o artigo ali entrar, tá? Uma outra coisa que eu vou pedir que vocês tenham aqui, cuidado. Aqui, ó, cuidado. Existem duas palavras na língua que são muito exploradas em prova, até mais do que a outra. Quando vem, geralmente dá problema. Tenham cuidado com a palavra dona. Ok? Aqui na sala tem alguém formado em história? Ótimo. Ótimo, tem uma historiadora, ótimo. Vamos usar a historiadora aqui na sala, nos conhecimentos dela. Olha que legal, vamos fazer uma ponte aqui, um link. Vem cá então, a palavra dona é uma palavra muito perigosa, tá? Se eu trouxesse aqui outras unidades, dissesse assim, ó, contaram a moça o fato. Se eu dissesse, contaram a moça, porque ó, quem conta algo a alguém. Moça aceita artigo, não é? A moça saiu, a moça chegou. Aceita artigo, vou jogar o sinal, concordo? Então, se eu dissesse assim, contaram a moça, contaram a senhora, contaram a senhorita. Concordo que em todos esses casos eu teria lançado mão ali do sinal, porque o verbo pedir preposição, a unidade da frente teria aceitado o artigo. Fechou para todo mundo? Se eu jogo simplesmente a palavra dona, só a palavra dona, tá? A dona, o fato.
Se eu só jogo a palavra dona aqui, ó, ela também aceita artigo. Só que isso aqui é uma forma muito vulgar de trato, concordo? Isso aqui não é a forma original da língua como um todo. Isso aqui é uma forma mais vulgar de trato. A dona, ô dona, ô dona. Tem uma raiva quando me chamam de dona. Concordo? Ô dona, beleza, dona? Não vou falar, não, meu filho, tem nada de beleza, porque eu não sou dona. Né? Ô dona Maria, pior ainda. Aí dói. Não dói? Pois é, esse dona é a pior coisa que existe na Terra. Esse dona, se for show dona, show dona, apesar de ser um tratamento mais vulgar, né, de cunho mais popular e bem vulgar, enfim, né, não tão cortês, ele tem crase numa boa, ok? Porque a palavra dona aceita o artigo ali numa boa, tá? Agora, qual que é o nosso cuidado? Quando esse dona vem acompanhado de nome próprio, não há crase. Não há crase, ok? Não há crase. Isso aqui é um perigo em concurso, porque as bancas se alimentam desse conflito, dessa confusão aqui. Então, naquele mesmo sistema ali, se eu dissesse assim, ó, contaram a dona. Aí, geralmente as bancas trazem esse dona com letra até maiúscula, e eu venho aqui e coloco Dona Maria, o fato. Eu não vou poder utilizar a crase. Esse A que foi colocado aqui no quadro é um A simplesmente preposição, mas ele não vai conseguir ser artigo para a palavra da frente. Vou explicar para vocês por que não. Existe a regra lá na gramática. Algumas gramáticas nem aprofundam a explicação, param na superfície, só jogam a regra. Vou explicar para vocês por que isso aqui aconteceu. Quer ver? Ela que é formada em história vai saber melhor até do que nós todos. A palavra dona, há muito tempo, a palavra dona, quando foi criada, a dona é a versão feminina do dom. Por exemplo, aquele cara que tinha lá o sangue azul, sabe? Pertencia lá, né? Concorda? A nobreza, ao real e tal, né? Ao parâmetro real. Ele era chamado assim, ó, Dom Sebastião III, por exemplo, não era assim? Dom Henrique I, Dom João V, não era assim? Não era João V, não. Era Dom João V. E aí a mulher que casasse com esse cara não ia ser qualquer uma. Ah, uma Catarina. Não. A Catarina que casou lá com o Dom Bonitão lá, fodástico da Balachita, concordo? Ela iria receber o nome de quê? Um prenome, dona, porque era a versão feminina do Dom. Então, bonitão lá, Dom Sebastião V, casou. Aí veio Catarina? Não, veio o quê? Dona Catarina. Então, esse dona, né, a gente aprende muito essa história quando vai relendo, né, as bibliografias, buscando a origem da língua como um todo. Esse dona é a versão feminina do Dom. Então, isso aqui, gente, tenta enxergar o seguinte comigo. Quer ver? Primeira coisa. Todo nome próprio, aqui vocês vão ter um pulando gato. Todo nome próprio, quando ele é colocado acompanhado de artigo, se ele for acompanhado de artigo, ele dá a ideia que dentro de um algo que é próximo. Eu já disse a vocês inúmeras vezes isso, não foi? Se eu digo assim, Jacira chegou, todo mundo sabe quem é, só que ninguém se mostrou próximo. Agora, quando um comento contra a Jacira chegou, é uma pessoa que todo mundo sabe quem é, mas é o quê? Próxima. Eu me sinto próxima dela, concordo que é diferente? Então, o nome próprio, quando ele vem acompanhado de artigo, ele dá a ideia de proximidade, não é? Joia. Mas se essa pessoa tinha lá seu sangue azul, não era uma pessoa socialmente o quê? Próxima. Concordo comigo? Então, o que eu preciso compreender? Esse Dona Maria que foi colocado aqui no quadro, vamos entender aqui o seguinte. Esse Dona Maria, esse Maria aqui, ó, não é aqui dentro um nome solto. Isso aqui é um prenome ao nome Maria. Então, na história, é como se isso aqui fosse o único corpo. Não tem hífen, não tem nada, mas passa a ser um corpo só. É como se eu ganhasse ali um prenome ao meu nome pela ordem hierárquica que eu exerço na sociedade. Então, ninguém iria me tratar de Maria. Todos iriam me tratar de quê? De Dona Maria, Dona Catarina, Dona Sebastiana. Deu para entender? Então, esse aqui é um único item, uma coisa só. Se é uma coisa só, eu não consigo entrar com o artigo aqui.
Porque se isso aqui é um único corpo e tem um nome próprio envolvido, quando o artigo entrar, ele não vai trabalhar isoladamente para a dona. Ele vai trabalhar para o conjunto que é a dona o quê? Maria, porque aquilo ali virou um só. Só que tenta enxergar que esse Dona Maria é um princípio de formalidade. Não é um princípio de formalidade? Se eu jogo o artigo, ele dá a ideia de quê? De proximidade. Eu tenho aqui algo batendo o quê? Na contramão, né, gente? Ou eu vou ser próximo ou vou ser o quê? Formal. Eu não consigo ser ao mesmo tempo próximo e formal. Concordo que não tem jeito? Então, a língua retira a entrada do artigo. Deu para entender por que o artigo não entra? Todos conseguiram aqui compreender? Joia. Porque esse dono aqui é uma atitude de quê? De formalidade. Volta aqui comigo, vem cá. Se eu chego aqui e coloco assim, ó, contaram a moça Maria. Gente, a crase entrou para moça, não tem nada a ver com Maria. Porque a crase trabalha para a unidade que vem perto do A. E moça não é um prenome de Maria. Deu para entender? Então, com Maria ou sem Maria aqui, não teria nada próximo ou distante. Se eu escrevo aqui Maria, esse artigo não vai indicar algo próximo. Deu para entender que ele não vai indicar algo próximo? Porque ele não entrou nem em contato com a Maria. Ele entrou por causa da palavra o quê? Moça. Teria entrado por causa da palavra senhora e senhorita. Mas quando entra o dona na jogada, o dona acompanhado de nome próprio, ele vira prenome. Aí vira um único corpo associado ao nome. Deu para entender a diferença? Tá? Então, nesses casos com Maria, eu sou obrigada aqui a colocar a crase porque teria entrado para a palavra o quê? Moça. E não tem nada a ver de sentido próximo ou distante aqui. Não tem nada disso. Do lado de cá, porque esse artigo nem entra em contato com Maria. Do lado de cá, eu não consigo entrar com o artigo porque esse dona é parte do corpo da Maria aqui, ó. É um corpo só, tá? Joia. Cuidado de novo. Vem cá. Consuplan foi uma banca que explorou isso aqui muito. E segurou muito candidato. Candidato que sabia o que estava fazendo, mas na hora H ficou nervoso e ficou preso ali em uma outra questão. Vamos trabalhar um outro cuidado aqui, uma outra atenção com essa mesma dona aqui, ó. Acabei de dizer a vocês aqui que o dona associado com Maria não pode ter artigo, não é? Porque isso aqui é parte do nome, concordo que é parte do nome, pedaço do nome. E aí isso aqui vira um único conjunto e tem nome próprio lá dentro. Então o artigo não pode entrar porque ele vai denotar o quê? Próximo e algo que eu teria que ter o quê? Formalidade. Eu ando na contramão, não ando na contramão? Não pode acontecer. Vamos ter aqui um cuidado. Vamos supor que eu colocasse assim, contaram a Dona Maria do Mercadinho. Não gostaram, né? Contaram a Dona Maria do Mercadinho o fato. Ô, gente, tem que enxergar o seguinte. Essa Dona Maria é minha vizinha. Essa Dona Maria do Mercadinho. Essa Dona Maria é minha prima, minha colega, minha vizinha, minha amiga. Qualquer coisa nesse sentido. Essa unidade aqui, ó, do Mercadinho, é algo que caracteriza especificamente essa Maria, não é? Que simboliza essa Maria, concordo? Trazendo aqui à tona uma ideia de proximidade. Isso aqui rompe a regra matriz da língua. Então, esse Dona Maria que foi colocado aqui, deixa de ser aquele Dona Maria padrão. Deu para entender? Aí a crase volta a ser obrigatória. Porque aí você não tem critérios de formalidade mais. Que formalidade? Dona Maria do Mercadinho. Oh, que formalidade que é essa? Concorda? Dona Maria, minha vizinha. Me sinto até no direito de falar Dona Maria, minha vizinha. Concordo? Então é muito próximo, não é? Essa unidade aqui, por representar um algo próximo, por vincular uma característica que é exclusiva daquela pessoa, rompe, quebra aquele preceito antigo de formalidade. Então, crase obrigatório, porque volta ao padrão, dona aceitando artigo ali numa boa. Outra coisa, vamos lá, em concurso público, teoricamente, quando é formal, o dona deveria ser grafado com letra maiúscula, quando é formal. E quando é informal, o dona deveria vir com letra minúscula. Só que em concurso, a banca propositalmente escreve sempre com letra maiúscula para confundir o aluno. Colocou com letra maiúscula ou minúscula, a regra é a mesma.
Beleza? Jogou algo que deu ali peculiaridade à pessoa, crase. Tirou aquela peculiaridade, retira a crase, porque o dono estaria com Maria. Combinado? Tá bom? Outra palavra perigosíssima, madame. Madame é uma palavra que não é nossa, né? É de origem francesa, não é nossa. Nós trouxemos para o nosso linguajar, mas não é nossa, não. Hoje em dia as pessoas falam muito assim, né? Por exemplo, paramos o carro em algum lugar, aí alguém vira e fala assim, a madame quer que olhe o carro? Dá vontade de falar assim, falou meu filho, se eu fosse madame eu não dava aula o dia inteiro. Concorda que eu não dava aula o dia inteiro? Não é? Não ia dar aula o dia inteiro. Ou eu ia dar aula pro hobby, mas eu viria com motorista, não é isso? Madame, né? A madame quer que olhe o carro, dá vontade de falar assim, não, madame não tem artigo não, a palavra francesa não tem artigo. Não dá vontade de falar? Dá, mas eu vou ser esbofeteado por um flanelinho, né? Não posso fazer isso não. Então vamos pensar aqui. Madame é uma palavra de origem francesa. E na língua francesa ela é desprovida de artigo. Porque na concepção francesa, uma mulher que é dama e está em alto grau hierárquico, não é uma dama qualquer, é uma madame. Então eu já crio em relação a essa mulher uma espécie de afastamento, de formalidade. Não vou usar o artigo. Ok? Tudo aquilo que me pede afastamento, eu não uso um determinante para especificar e trazer para perto. Tá? Então madame de origem francesa, aí vamos pensar. Aí vem lá na gramática assim, olha que piada, que caso. Algumas regiões do Brasil utilizam madame precedidas de artigo. Utilizam a palavra madame precedida de artigo. Em outras regiões do Brasil, madame não é precedido de artigo. Tá, em resumo, você não tem que saber. Você vai fazer uma prova lá em São Paulo. Você tem que saber se lá em São Paulo usa artigo ou não na madame? Lógico que não. Padrão de concurso, madame não tem crase. Ok? É o padrão, é o consenso, é o bom senso. Tá? Não tem crase. Por que não tem crase? Porque eu não uso o quê? Artigo. Então essa madame não é nem madame, concorda, né? Ô Jacira, mesmo que falasse, ó, a madame do mercadinho, eu adorei essa, né? A madame do mercadinho. Que madame que é essa do mercadinho? Mesmo que seja assim, ó, a madame do mercadinho... Mesmo que seja assim, a madame do mercadinho, aí essa palavra madame, ela não está sendo utilizada na sua acepção real. Aí vem crase uma boa, normal, ela não está na sua acepção real. Madame vai ocupar o lugar, o espaço de uma pessoa em alto grau hierárquico na sociedade. Ocupa uma hierarquia alta, é considerada uma madame. Por exemplo, uma rainha é uma madame. Entenderam a diferença? Aí não tem crase, não envolve crase, não tem artigo, não tem nada. Agora, quando eu falo madame do mercadinho, forçando aí a barra, porque se é do mercadinho não é madame, mas fala assim, é madame do mercadinho. No sentido de ser cortês, vou colocar crase se o verbo me pedir o quê? Preposição. Porque aí a palavra vem empregada fora do seu contexto, da sua acepção literal real. Passa a ser um sentido figurativo, igualzinho a Dona Maria ali, do mercadinho. Pensou sair daquele sentido real histórico e entrou no sentido figurativo, tá? A Dona Maria do mercadinho tem crase, madame do mercadinho também. Desde que o verbo peça o quê? Preposição, tá? Joia. Até aqui tudo bem? Última regra aqui proibida. Vem cá comigo. Aí a banca fala assim, ó. Não se usa crase. Quer ver? Vamos pensar em duas. Não se usa crase diante de nomes próprios femininos que representam celebridades. Fácil de entender, né? Ah, acabou, fechou. Fácil de entender, vem cá. Não se usa crase, a banca vai lá e coloca assim, ó. Não se usa crase diante de nomes próprios femininos que representam celebridades. Concordo? Celebridades. Tá, vamos pensar. Por que não usar crase? Raciocina comigo. Se essa pessoa é uma celebridade, você pode ser próximo a ela? Se não fosse célebre, aí poderíamos ser próximos, não é?
Então, quando eu tenho um nome próprio que indique celebridade, claro que não vai haver o quê? Crase. É só pensar assim. O artigo, quando entra, ele vai denotar com esse nome próprio uma ideia de quê? Familiaridade, proximidade. Se é uma celebridade, eu não vou ser o quê? Próxima. Fácil de entender, não é? Então, se eu dissesse assim, ó, dedicarei flores à Xuxa. Dedicarei flores à Xuxa, por exemplo. Primeiro nome que me veio aqui, tá? A Xuxa. Não que eu acho que é uma celebridade, mas é um nome bem conhecido feminino, tá bom? Enfim, né? Concorda? Hã? Adorei essa. Olha lá, né? Então, olha, por exemplo, se eu dissesse assim, vocês são ótimas. Dedicarei flores à Xuxa. Por regra gramatical, não coloco o quê? Crase. Porque esse Xuxa, apesar de ser um nome tão feio, né? Xuxa, mas é um nome que indica alguém que é muito conhecido. Então, se torna uma celebridade. Adorei que na sala a pessoa comentando, mas se fosse a Ivete falando com a Xuxa, eu veria a crase, porque elas são próximas, né? Se elas fossem seguir a convenção gramatical, não haveria crase também. Se a Xuxa destinasse flores a Ivete, ou a Ivete destinasse flores à Xuxa, são duas celebridades, né? Dois nomes conhecidos muito no Brasil e fora também. Então, são conhecidos como celebridades. Não se tem crase. Não é um caso facultativo de crase. Não há crase. Tá? Porque existe uma regra lá que é facultativa diante de nome próprio, não é? Quando esse nome próprio for celebridade, não há crase. Porque uma pessoa que de alguma forma se destaca como celebridade não pode ser o quê? Próxima. Não é próxima. Combinado? Tá? Joia! Vem cá, e se eu dissesse assim, deixa eu ver se alguém vai saber responder bonitinho, quer ver? Gente, se souber, eu dou até pulo de alegria, hein? Fico louca aqui na sala. Me diz aqui, olha o compromisso de vocês, né, comigo. Me diz aqui o seguinte, será que eu posso colocar crase se vier um nome e sobrenome de alguém? Se esse nome for feminino, por exemplo, vamos supor que alguém tenha mandado alguma correspondência para mim, lá na minha empresa, em português sem limites, ok? Será que eu posso colocar assim? Eu não, a pessoa que me enviou, será que ela poderia colocar assim? Endereçado a Jacira Fernandes, com crase? Isso, que show, isso, eu vibro, isso, meninos, olha que critério. Não decoraram, entenderam o que é, perfeito, perfeito. Se você pega o nome próprio, que até então poderia ter crase, concordo? Né? Porque o nome próprio feminino, a crase é facultativa com o nome próprio. Só que quando a crase entra, a loja, proximidade, quando ela sai, da ideia de que a pessoa não é próxima, concordo? Que entrou e saiu o artigo. Quando você pega esse nome próprio e coloca à frente o sobrenome da pessoa, o sobrenome causa princípio de formalidade. Não tem como uma unidade brigar com a outra. O artigo aproxima, o sobrenome distancia. Se usou sobrenome, o sobrenome já causa um distanciamento natural, uma formalidade natural. Então, o sobrenome impede a entrada de quem? Do artigo. Não tem como usar crase se a pessoa vem com o nome e com o sobrenome. Olha que espetáculo. Não decoraram, concordo? Me disseram por quê? É diferente. Se eu perguntasse para vocês assim, gente, tem crase? Vocês me dissessem não. Agora, olha o que eu perguntei a vocês. O porquê de não ter crase. Vocês me responderam por quê. Né? Isso é perfeito, gente. Que orgulho. Parabéns. Vem cá comigo. Vamos puxar ainda algo aqui. Ok? Vamos pensar aqui nós todos. Crase obrigatório. Eu vou começar aqui com vocês obrigatoriedade, na próxima aula eu dou sequência, tá bom? Então vamos só pensar aqui. Crase obrigatório. Quando eu digo crase, todo mundo entendeu a relação da proibida? O que eu faço para enxergar se é proibido, se não é proibido? Como eu vou atuar ali? Como é fácil enxergar e o que proibiu? Fechou? Jóia. Crase obrigatório. Primeira regra aqui que é recorrente em concurso é diante de pronome demonstrativo, mas não é qualquer pronome demonstrativo não, ok?
são só aqueles que no corpo são flexíveis e sonoramente começam com o som de A. Então, quais seriam eles? Aquele, apesar de ser masculino, observaram? Olha que perigo. Aquele, aquela e aquilo. Eu preciso que vocês compreendam assim, aqui dentro. Aqui, nós não vamos testar se a unidade aceita ou não aceita artigo, não, gente. Concordo que não tem nem que testar se a unidade aceita ou não aceita artigo? Tem nem que olhar, porque essa unidade já se compõe com a sonoridade suficiente que um artigo teria. Então, já tem entrada ali de um A, que seria um A, supostamente artigo. Não é artigo, mas é o mesmo som. Então, a responsabilidade recai toda em cima de quem vai fazer aqui a regência, de quem vai reger. Então, por exemplo, se eu digo assim, ó, indicaram, por exemplo, pagaram aquele rapaz um café. Você fala assim, ó, pagaram aquele rapaz um café? O que eu preciso pensar de imediato aqui dentro é o quê? Pagaram aquele rapaz um café. Quem paga, paga algo a alguém. Então, o verbo pagar, ele pede a preposição a, não pede a preposição a? Essa preposição a será deslocada e será encaixada aqui, ó. Olha o que eu faço. Concordo? Né? Por que eu disse a vocês que a responsabilidade recai em cima do verbo? Porque é o verbo que vai pedir ou não a preposição aqui dentro. Se fosse assim, ó, abracei aquele rapaz. Se eu digo abracei aquele rapaz, claro que eu não vou colocar a crase aqui. Tem nem que conjecturar, que cogitar, que pensar, que... Concordo? Porque olha lá, quem abraça, abraça algo ou alguém. Concordo, né? De todo jeito, não pede o que? Preposição. Se não tem preposição, não tem o que venha para cá, ó. Então, naturalmente, não haverá o que? Crase. Então, a responsabilidade ocorre e fica por conta do verbo. Em cima do verbo. Observaram aqui em cima do verbo? Tá? Vou puxar um último caso aqui com vocês para mostrar para vocês qual é o terceiro item que não se faz regência. Para que vocês já possam ir para casa e irem amadurecendo até a nossa próxima aula, tá? Vou mostrar para vocês aqui, ó. Vou fazer um confronto entre a regra 2 e a regra 3. Na regra 2 eu vou colocar aqui, ó, indicação de horas. E na regra 3 eu vou colocar locuções femininas. O aluno passa horas aqui dentro fazendo regência, é até pecado com o aluno. Quer ver? Vocês têm critério suficiente para nadar de braçada aqui comigo. Quer ver? Locuções femininas. Eu vou colocar locuções gerais, femininas e masculinas, tá? Depois eu sintetizo nas que são femininas. Se eu dissesse assim, ó, vou pegar a mesma parte aqui em cima, ó, vou fazer um paralelo entre as duas. Ela saiu. Tá, vem cá. Nas nossas primeiras aulas, quando vocês foram estudar comigo, a estrutura de uma locução adjetiva e de uma locução adverbial. Vocês conseguiram compreender que para formar locução adjetiva ou locução adverbial, tem que haver preposição. Existe uma preposição ligada a um substantivo. Se esses dois vierem vinculados a um verbo, locução adverbial. Se esses dois vierem vinculados a um nome, locução o quê? Adjetivo. Não foi assim que a gente conversou? Toda locução, seja adverbial ou adjetiva, não se faz pela união de preposição mais substantivo? Tem que reger? Não. Aquela preposição que vai entrar já é da locução. Ela vai entrar para formar a locução. Ela não vai entrar porque o verbo quer. Ela vai entrar em virtude da locução, para que eu monte ali o sentido de tempo, de modo, entenderam? Existem 3 casos que não se regem. Vem cá comigo, deixei aqui no quadro. Quando A liga uma unidade a outra, não se faz regência. Quando eu tenho palavras repetidas, aquele A que fica no meio já é o quê? Preposição.
E quando eu tenho locução, gente, a unidade já é o quê? Preposição. Não vai reger, não. Quer ver comigo? Vou misturar aqui. Ela saiu de carro, com fome, com medo, por mim, às pressas, à francesa. Eu quero ir fechando nossa aula, deixando um pensamento para vocês. Raciocinem comigo aqui. O verbo não é responsável por essas preposições aqui. O duro é porque o aluno vai bater o olho, por exemplo. São vários sentidos, não são? Com várias preposições. Podia puxar outras aqui, muitas. Saiu entre as pessoas, assim vai. Quando você olha para a unidade, olha o que vai acontecer. Vamos supor que as meninas aqui à frente, uma faça a regência do verbo sair. Uma acho com, a outra acho por, a outra acho a e a outra acho de. Aí elas vão começar a se debater, concordo? Vão se debater entre elas dizendo assim, não, mas olha o que eu regi, olha o que eu fiz. E o verbo veio com mais de uma preposição, não é? Tenta enxergar, a preposição não é do verbo. A preposição é para provocar o sentido. Se eu quero trazer ideias de companhia, é o com que vai entrar, não é o em, não é o por. Entenderam? Se eu quero dar ideias de locomoção no meio que eu vou utilizar, a preposição mais indicada vai ser o de carro, de ônibus, de metrô. Então a preposição que entra, ela entra para trazer a informação da locução. Vocês concordam, saiu de carro? É o meio de locomoção que eu utilizei para sair? É um adjunto adverbial de locomoção? Com fome é o modo como eu saí? Com medo é o modo como eu saí? Por mim é a causa da pessoa ter saído? Não é isso? Às pressas é o modo como eu saí? E a francesa é o modo? Tenta enxergar comigo. Todas as vezes quando você sente, isso aqui é muito importante, tá? É o ápice da aula. Ficou no final e é o ápice da aula. Para que justamente na próxima aula nós possamos dar continuidade. Todas as vezes quando você une palavras e elas em conjunto agregam um sentido, a unidade que abre esse conjunto tem que ser preposição. Raciocina comigo. Se você vai unir palavras para que elas ativem um sentido, tem que ter conectivo. E o conectivo fica no início para ligar essa unidade inteira ao resto. Então, olha, quando você fala de... todos esses membros que eu grifei aqui de vermelho trouxeram sentido X, não foi? X, Y. Todos esses sentidos, eles foram abertos por preposição. Não tem que reger. Quando você baixa o olho e enxerga uma circunstância com mais de uma palavra, a primeira que abre a unidade, que é aquela que se cola com o verbo, tem que ser preposição. Entenderam? Não tem escolha, não. Você não tem escolha, não. A unidade linguística trabalha assim, a nossa língua trabalha assim. Tá? Podia ser uma sentença desse tamanho. Se elas juntas trouxessem um sentido, aquela que abre tem que ser o quê? Preposição. Qual é a grande diferença? Preposição, 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 preposição. Só que a palavra da frente era o quê? Feminina, crase. Preposição. A palavra da frente era o quê? Feminina, crase. Por isso que quando eu falo aqui, ó, venda à vista, ó, e venda a prazo, não tem crase. Venda à vista é o modo como eu vou o quê? Vender. Se é o modo uma circunstância, se eu usei mais de uma palavra, eu tenho uma locução. A locução, ela abre pela preposição. Então, esse a, querendo sim ou querendo eu não, já é preposição na língua. Eu não tenho escolha, não vou reger. Porque, ó, quem vende algo a alguém. Quando eu olho pra cá, não é alguém, não. Entenderam que eu vou reger, não vou achar nada? Tá? A preposição vem para dar o sentido, não é pro verbo, é para dar o sentido pro verbo. Então, olha, esse a aqui já é preposição. Só que a palavra da frente, ela é o quê? Feminina, por isso sem crase. Esse a aqui é preposição tanto quanto, só que não tem crase porque a palavra da frente é o quê? Masculina. Então aqui no quadro eu coloquei locuções, o Jonathan no caderno, locuções femininas e locuções o quê? Masculinas. As masculinas não levaram crase, as femininas levaram crase. Enxergaram a diferença? Fechou para todo mundo?
Próxima aula, eu vou dar continuidade aqui. Nós encerramos a crase e nós vamos passar para a colocação pronominal. Aí nós teremos encerrado todo o ato ali de regência, combinado? Tá? Porque regência envolve verbos, envolve crase, envolve pronome também. Tá bom, meninos? Muito obrigado pela participação. Releiam a matéria antes da próxima aula, combinado? Porque nós não terminamos a crase e nós paramos num ponto aqui que é muito importante. Pelo menos esse finalzinho antes da aula iniciar, deem uma olhadinha no caderno, tá bom? Porque eu vou partir daqui e trazer muitas exceções de banca, muitos problemas que as bancas, de alguma forma, provocam em questões. E vocês não vão errar. Dá uma lidinha no finalzinho do caderno, pelo menos, tá? Beijo carinhoso a todos vocês. Um beijo, pessoal de casa. Até a próxima aula. Tchau, tchau.